Bom dia, gente. Bom dia. Ouviram bem? Olha só, antes de começar, hoje a gente vai falar sobre o comportamento verbal, né? E aí, retomando um pouco do que a gente falou ontem, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram falar? Eu sei que quem perguntou da folha de registro foi ela, né? Foi você que perguntou da folha de registro? Foi. Vocês querem que eu fale com vocês, para tiver dúvida? Deixa eu só mostrar aqui. Você me presta o seu? Ó. Aí, como eu falei para ela, cada programa que a gente faz, a gente vai fazer em cima de um comportamento, né? Então, não tem como as folhas de registro serem sempre iguais. A gente pode usar um padrão, um modelo, mas geralmente eu quero tentar... Ó, aqui tem 1, 2, 3, porque a gente randomizou. Então, a gente quer o estímulo que é 1. Então, lembra que eu tinha feito aqui os 3 objetos? Eu quero que ela pegue 1. Então, eu vou falar. Aí, aqui em cima, eu vou estipular qual que é o objeto 1. O objeto 1 é a caneta. Então, aí eu vou olhar assim, eu disse que 1 é caneta. Caneta. Se ele não pegar, eu ponho aqui a resposta incorreta. Se ele pegar, eu ponho aqui a resposta correta. Eu vou até mostrar aqui. Mais fácil para vocês visualizarem. Aí também, em alguns momentos, quando a criança precisa de ajuda física, né? E aí a gente vai colocar o tipo de ajuda que foi feito, né? Então a gente põe, às vezes, com ajuda, né? Uma sigla, às vezes sem ajuda. E aí você põe assim, total, parcial, física, você põe DF, dica física, dica verbal, DV, dica gestual, DG, tá? E aí você vai colocando, né? Mas aí, lógico, você vai estipular algum, porque na hora de fazer rápido, né? Se bem que essas siglas até dá pra fazer rapidinho. E aí, por exemplo, aqui, o mais seria correto, o menos incorreto, o 0 não respondeu. E, geralmente a gente faz assim. Certo, incorreto, não respondeu. Se você deu um tempo de 3 segundos, pega a caneta. A criança está olhando para você. Ela não teve resposta, só foi sem resposta. Tá? E aí, independente, quando às vezes ela já não precisa mais de ajuda, aí você põe o I. E aqui você vai fazendo. Aqui, no caso da semana, tem de banheiro também, de toalete, daí você vê quantas vezes a criança foi no banheiro. E aí vai ter naquele livro que eu mostrei para vocês no passo a passo, tinha vários tipos de programas, de folhas de registros para cada programa. Então aqui você vai anotar as vezes e vai fazendo. Aí tipo de ajuda eu vou ter. Então aqui em cima você vai colocar o nome do programa, programa de imitação, programa de iguais, programa de toalete. Aí você vai colocar os estímulos, quais são os estímulos? Aí no caso quando for cores, né? Cor azul, tal e tal. Você vai botar como se fosse um símbolo, né? O 1 é o A, 1 é o azul, o 2 é o preto, o 3 é o amarelo. E aí você vai colocar aqui e vai fazendo a normalização. E aí vai marcando. E aí, geralmente, esse aqui não tá dando pra ver não, mas tem um que vai 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No caso da imitação, tem que fazer 9 vezes. Ele vai errando. Fez 4, errou uma, volta a fazer de novo. Quando ele tiver 5 acertos consecutivos, sem erro, sem ajuda, você já passa pro próximo. 5 acertos? 5 direto, sem ajuda. Aí você já vê que ele já tá sabendo fazer. Agora, se não, você vai ter que fazer 9 repetições. Precisou de ajuda, fez alguma incorreta, você já não vai dar seguimento, você vai continuar esse programa. Tá? E às vezes você faz 3 segmentos de 9, aí você fez 9, dá uma pausa, a criança brinca, volta mais 9,
criança brinca, mais nova, para não ficar também muito cansativo. Aí você vai introduzindo outros programas, naquela mesma sessão. Tá bom? Alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos? Tá. No Google mesmo, vocês conseguem só colocar folha de registro, eu acho que tem alguns lá, né? Mas eu mandei para vocês esses aqui, só para ter um modelo mesmo. Em alguns livros ela entende. Comportamento verbal. E aí, como eu falei ontem, o Skinner, o pai da análise do comportamento, ele disse isso. O comportamento verbal é modelado e mantido por um ambiente verbal, por pessoas que respondem ao comportamento de certo modo por causa das práticas do grupo do qual são parte. Essas práticas e a interação resultante entre o falante e o ouvinte abarcam o fenômeno que está sendo considerado aqui sobre a rúbrica de comportamento verbal. Bom, esse termo dele foi tirado do livro dele, Comportamento Verbal. Então, assim, aqui ele está até falando dos termos, né? Modelado. Então, as pessoas vão aprendendo, vão modelando esse comportamento a partir do tempo que vão conversando. E existe uma comunidade verbal que a gente vive, né? Comunidade verbal é tudo aquilo que a gente tem contato de troca do ouvinte e o falante. O comportamento verbal é todo aquele que necessita do reforço mediado por outras pessoas. Então, quando você fala oi, a pessoa te responde oi, você está sendo reforçado por aquela resposta dela, por aquela devolutiva que ela te deu do oi. Você fala assim, com licença, a pessoa deu licença, né? Então você emitiu uma fala, a pessoa fez aquilo que você queria, então você foi reforçado por aquele comportamento da pessoa. Então, a relação entre o ambiente social, representado pelo outro, no caso o ouvinte, e o organismo vivo, o emitente. Então, assim, a gente está numa relação, a gente vive num ambiente que há trocas, há relações. Eu teria como estar num ambiente sozinha e falar sozinha, mas eu não teria essa troca, né? Eu não teria como falar assim, cadeira, licença, porque não é um organismo vivo, eu não tenho uma relação com ele, eu não tenho essa troca de fala. Eu não vou estar falando com ele, ele vai estar me devolvendo essa fala. Então eu posso até falar sozinha, mas aí não está tendo nenhuma relação. E aí, a gente fala de comportamento verbal, não é só, como eu tinha falado ontem, o comportamento, ele é mediado, são várias coisas, são vários comportamentos. E o comportamento verbal é um deles. E o comportamento verbal não é só a fala em si, são várias formas de comunicação que a gente usa para se comunicar. E essas são falar, escrever, gesticular, usar códigos, expressões faciais, e entre outros. Se eu estou apontando, a criança não é verbal, mas ela está apontando, ela quer aquele objeto, ela está se comunicando, eu quero aquilo. E aí basta a pessoa saber identificar o que ela está querendo, né? E aí, por exemplo, se eu não sei, né, ela é não verbal, ela não sabe apontar, ela usa, aí tem muita questão das crianças utilizarem a gente como objeto, né? Elas estão levando a gente até onde elas querem, pega na mão, né? Ou às vezes elas tentam escalar alguma coisa para poder pegar. E aí uma das coisas que a gente ensina logo é o apontar. É primeiro olhar o contato visual, a atenção compartilhada, apontar, são dos princípios que a gente começa a ensinar. Por quê? Porque a gente quer que ela se comunique com a gente, né? Eu não vou conseguir me comunicar com ela, ela vai ficar agressiva, ela vai ficar entediada, ela vai ficar irritada, ela vai ficar naquele mundinho dela, e a gente quer que ela se comunique. Então, se a fala é mais difícil, é um outro processo, então vamos ensinar ela a se comunicar primeiro, porque primeiro vem o apontar, depois ela começa a falar água, né? O bebezinho mesmo, ele começa a apontar e depois que ele começa a falar. Então, a gente também tem que fazer isso com ele, independente da idade.
né? E pode ser que a criança não fale. Então a gente tem que usar meios para ela poder se comunicar de alguma forma. E isso é um comportamento verbal, porque ela está se comunicando, né? Então, assim, e o apontar é aquela coisa, gente. A criança não tem ideia de como é que faz esse comportamento. Então a gente vai ter que ensinar ela. Ajuda total para ela. Depois só aquele toquezinho. Geralmente eu pego no dedinho, vou junto com ela aqui na mão mesmo para ela apontar. Eu vou com a mão dela para apontar. Depois eu vou pegando o dedinho, vou encostando. Então ela só vai obter aquilo que ela quer a partir do momento que ela apontar. Então ela quer muito essa água. Lógico que de usar água, acho que eu já sei com sede. Mas ela quer um objeto que a gente... E aí a gente vai usar o reforço de novo. Ela quer muito um objeto. E aí a gente vai usar aquilo. Né? Eu já usei... Uma criança era obcecada por um alimento. Eu tive que usar aquilo. Então, assim, eu mostrava pra ela, ela conseguiu apontar em uma sessão porque ela queria muito aquilo. E eu só dei a partir do momento que ela apontou. Lógico que não era perfeito, mas era assim. Né? Já era um pouquinho assim. Eu fiquei maravilhada, porque isso aqui era o que eu queria já. E fui modelando esse comportamento dela. Então, é que ela conseguiu. E aí, depois disso, eu vou falando, junto com o aprendizado do apontar, eu falava, água, né? Então, como a gente tinha falado ontem, não adianta o pai dar tudo na mão da criança. Às vezes a criança fala com 3, 4 anos, não é porque ela tem alguma dificuldade na fala. É porque os pais não dão essa oportunidade para falar tudo que a criança vai falar, eles já dão. Então não adianta, a gente tem que estar estimulando a criança, a gente tem que deixar ela, né, pedir, ela querer, ela ter a vontade dela. E aí, como eu falei, eles seguem todos os comportamentos operantes, porque o comportamento verbal, ele é operante. E aí a gente tem o falante, que é quem vai emitir a resposta verbal, e o mediador da consequência, que vai ter o ouvinte, ou quem ele vai dar a conversa, né? E aí a gente tem o falante mais o ouvinte, a comunidade verbal. Então, só existe a comunidade verbal se a gente tem essa relação do falante com o ouvinte. Então, eu numa floresta sozinha não consigo ter essa comunidade verbal. Eu só vou conseguir a partir do momento que eu tiver uma pessoa para interagir comigo, uma pessoa para ter esse ouvinte, né? Mas se tiver dois surdos mudos, eles estão numa comunidade verbal? Sim. Porque eles estão se comunicando. Está tendo um ouvinte, querendo ou não, no caso é visual, o ouvinte deles, né? Eles estão olhando os gestos, então eles estão se comunicando. Então ali está tendo uma troca, um está falando e um está respondendo, o outro está ouvindo, está prestando atenção, né? Então está tendo essa relação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque existem os tipos de operantes verbais. Tá? A gente chama de operante verbal porque é um comportamento que opera sobre o ambiente. É um comportamento operante. E verbal porque a gente utiliza verbal, né, ou comunicação. E esses são os operantes verbais primários, são os primeiros que a gente ensina. E o autocrítico é no final, ele é secundário. Pessoal. Tá frio? Tinha o vídeo da Juliana. Depois que vocês me avisam, tá? E aí, gente, a gente tem todos esses tipos, tá? O mando, o tato, o ecoico, o intraverbal, textual, cópia, ditado e autocrítico. E aí, eu vou falar para vocês dos principais que a gente utiliza no ensino da criança. A gente usa, na verdade, todos. E aqui, fono, as pedagogas devem usar também para ensinar uma criança. Mas no comportamento verbal, no aba, a gente usa muito o mando, o tato e o ecoico, que são os principais para a gente ensinar a criança até a falar. E se a criança está com uma fono, o aba, ele ajuda muito nesse comportamento, mas lógico que a gente não vai descartar o fono. Então a gente já está fazendo um trabalho em conjunto com a fono para poder ajudar ela a falar ainda mais. Então imagina, só tem o estímulo da fono
e tem o estímulo do ABA, então a gente consegue fazer um trabalho muito mais rico. E ainda a gente vai estar orientando os pais, né? A fono também vai estar orientando os pais, então a gente consegue fazer um trabalho bem legal, porque vai estar os dois atuando em cima desse comportamento da criança. Aí eu vou falar do mando. De acordo com Sandberg e Partington, mandos são ensinados primeiramente porque o mando é o único tipo de linguagem operante verbal que beneficia diretamente a criança por permitir que os cuidadores saibam exatamente o que ela quer naquele momento em particular. Então, o mando é o que a gente ensina primeiro e é um dos mais importantes porque a gente vai estar mostrando o que a gente quer. Então, na verdade, quando a criança está apontando, ela também está dando um mando, porque ela está mandando que ela quer aquilo, né? Então, assim, esse mando que a gente vai ensinar é um mando verbal, mas a gente também utiliza o mando para poder mostrar o que a gente quer. Então, sem o mando, a gente não consegue falar, né? Se comunicar direito. Os mandos são tipicamente o primeiro tipo de comunicação que os humanos adquirem naturalmente. Bebês choram quando estão com fome. Chorar torna-se uma forma de mando. Então, foi isso que eu falei. O primeiro, o apontar, o chorar. A criança não está sabendo falar. Ela não está emitindo mando, eu quero uma mamadeira. Mas ela está usando o choro como uma forma de comunicação. E a mãe vai entender. Porque o choro significa alguma coisa. Então, chorou, deu uma madeira, a criança aprendeu que aquilo vai emitir uma resposta. E aí, depois ela vai aprender que chorar, ela vai receber um estímulo, né? Vai ser reforçado por aquilo. E aí, por isso que vem a birra, porque a criança fez uma birra, a mãe já deu. E isso ela é aprendido desde bebê. Porque quando a criança é bebê, a neném chora, a mãe já dá a mamadeira para ela. Então, ela aprendeu chorando, ela vai conseguir o que ela quer. Quando ela não fala, ou quando ela está maiorzinha, ela aprendeu aquilo. Então, ela vai tentar utilizar aquilo para ver se ela consegue o que ela quer. E aí, basta a mãe saber identificar isso, né? E aí, tem alguns psicólogos que até falam que tem que deixar a criança chorar, né? Tem que deixar a criança chorar, porque ela tem que aprender que nem sempre é no tempo dela. É no nosso tempo. A gente que tem que ensinar. Né? A gente que tem que saber a hora, né? Porque senão tem mães que chorou, pegou no colo, chorou, pegou no colo, chorou, pegou no colo. E aí a criança vai ficando muito apegada à mãe e vai tendo essa relação que fica complicada, né? Chega uma hora que às vezes a mãe não pode estar ali, e aí? Né? Então, tem isso. E aí também existe para remover um estímulo aversivo. Às vezes a criança chora porque ela não quer fazer uma atividade. E aí ela está chorando para se comunicar, não quero fazer isso. Então, o choro, olha como o choro ele pode servir para várias formas. Às vezes chora porque está triste, às vezes chora porque está feliz. E a gente já tem que saber identificar o que é que está acontecendo ali com ela. O choro é para sair de um estímulo aversivo. E aí, como eu tinha falado com vocês, ela pode ser verbal, falado, vocal ou motor. E aí, verbal, vocal, às vezes ela pode estar emitindo um som, né? Não necessariamente falado como a gente entende. O vocal pode ser é água, né? Então, às vezes a representação que ela usa é para identificar o que ela quer. Aí quando a mãe, às vezes a mãe já sabe, né, como é que a criança está falando, o é água, aí logo ela já entrega a água. Né? Motor, às vezes a criança vai emitir um... O que você quer? Né? E aí a gente já vai saber o que ela quer. Ou às vezes até com o dedinho, né, pegando. Às vezes as crianças já começam a querer pegar direto. A gente já quer o que ela quer, a gente já sabe que ela quer isso, que ela tá pegando, ela tendo um comportamento motor para mostrar o que ela quer. E aí, movido por operação motivacional, que eu falei ontem. Operação motivacional é aquilo que a criança quer muito, né? Então, assim, por isso que eu falo pra mãe, não dá aquele biscoito que ela quer muito. Quando eu quero ensinar um mando, ou apontar para ela, mãe, deixa a criança sem o biscoito. E aí, quando eu chego na sessão, ela vai querer muito aquele biscoito. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o jeito que eu quero. Ela vai apontar para ela conseguir aquele biscoito. Então, ela tem que ser
ela tem que estar sem essa... E aí a gente chama esse processo de ficar sem para poder obter a operação motivacional. Porque ela vai estar motivada àquela ação. As variáveis que aumentarão as chances de ensinar o mando. Então, as formas fortes de reforçamento, e aí, como eu falei, eu não vou ensinar uma criança a apontar isso aqui se ela não tem interesse nisso aqui. Ela não vai apontar, não vai querer. Aí, se ela estiver motivada a isso, uma operação motivacional, aí ela vai apontar. Variedade de dicas. E aí, eu falei pra vocês, física, vou pegando a mãozinha dela, apontando. Depois, imitativas. Faz assim. E aí, eu já tenho que ter ensinado para ela a imitação, para poder, depois, ela saber fazer o que eu quero. Verbais. Aqui. Toca aqui. Né? E aí, eu vou estar dando a dica para ela verbal. Se uma criança não consegue ecoar uma palavra, mas consegue imitar algumas ações, as línguas de sinais, pode ser mais apropriado. Então, a criança, ela não consegue falar. Né? A gente tenta trabalhar o ecoico com ela como se a criança não verbal. Às vezes ela não vai adquirir assim. O mando ela vai conseguir, mas o ecoico às vezes ela não consegue, porque o ecoico ela precisa da voz, né? Para emitir aquela voz que a gente está ensinando para ela. E aí, quando a gente observa que você tenta com fono, né, tentando todos esses operantes e ela não está conseguindo, aí a gente usa o PEX, que vai ser falado mais tarde, a língua de sinais, que é muito utilizada. Então, a gente vai ter que dar um recurso para ela se comunicar. Porque não pode ela ficar sem se comunicar. Alguma dúvida até aqui? E aí eu dei um exemplo de como é feito o treino de mando. O antecedente é a presença do ouvinte. Então, para a gente ter um antecedente, não adianta eu querer ensinar para ela se eu não tenho a presença do ouvinte, a operação motivacional, que aí no caso é a sede. Então, aqui eu botei, mas nem a gente usa outras coisas, tá? A presença do ouvinte, então eu tenho que estar ali com ela, e essa operação motivacional. E aí a criança está assim, ela não sabe, ela quer pegar a gente, ela quer... E aí você vai fazer a pergunta para ela, que a gente faz muito. O que você quer? E aí a gente mostra para ela o que ela quer. Diga água. E aí, gente, a gente vai falar alto, a gente vai gesticular bem a boca para a criança ver a nossa boca mexendo. E você vai falar exatamente o que ela quer. E aí você vai apontar. O que você quer? Diga água. Aí ela fala, né? Essa aqui ela já tem um comportamento verbal, mas ela já é mais verbal. Água. Ou ela fala, ou ela fala, água. Muito bem, você disse água. Toma. Então eu reforcei com elogio, reforço social e mais a água. Tá? Então aqui tem todo aquele processo que a gente fez, a tríplice continência. Tem que ter um antecedente, a resposta e a consequência. Então o antecedente foi eu perguntar para ela o que ela quer, ela me responder, seja de qual for, às vezes ela está apontando, você quer água? Toma água. E aí depois a consequência foi o reforço e a entrega do que ela queria. Uso de dicas, que a gente já falou. Elas podem ser ecoicas, gestuais e verbais. Elas devem ser ensonecidas para que a criança aprenda mais. E aí, de novo, o que você quer? Aguardar a resposta. Caso ela não responda, diga chocolate. E aí, ela não conseguiu. Só dei a dica choco. Ela falou, você já reforça. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento para aguardar a resposta dela. E aí, caso ela não responda, porque talvez ela não saiba, você vai dizer show. Às vezes ela só fala isso. Ela vai falar show, você já entrega. Então, a gente já está modelando. Eu só quero que ela fale o show naquele momento. Então, depois que ela fala chocou, aí eu vou modelar. Aí eu vou entregar para ela. Depois que ela falar show, eu não vou mais aceitar. Só quando ela falar chocou, aí eu vou entregar. E aí vai sendo bem aos pouquinhos. Né?
Alguma dúvida sobre o mundo? E aí, gente, por exemplo, vou dar um exemplo meu, que o menino sempre, quando ele quer fazer xixi, ele fala xixi, xixi. Ele aprendeu, né, que quando der vontade, ele tem que fazer o xixi. Ótimo, porque ele nem falava. Agora ele tá falando xixi. Só que agora eu tô modelando esse comportamento dele. Então eu vou falar. Eu vou sempre dar dica icônica. Eu quero fazer xixi. Eu chego no vídeo dele. Aí ele fala, eu quero fazer xixi. Né? Daquele jeito chama ele, mas ele fala. Aí depois que ele falou, eu vou lá e pego ele na mão e levo. Tá? Aí ele fala assim, ele vê algum brinquedo, ele aponta e fala, eu quero. Boneco. Fala, eu quero o boneco. Aí ele tem que, eu só vou entregar quando ele falar. E eu sei que ele sabe falar, só que ele tem esse comportamento de só falar o nome do direto. Então eu tenho que fazer todo esse trabalho com ele dele fazer a frase. Eu quero o boneco. Tato. Um tato pode ser definido como um operante verbal, no qual uma resposta de uma dada forma é evocada, ou pelo menos fornecida, por um objeto ou evento. Então, o tato a gente vai nomear aquilo que a gente quer. A gente até fala, a gente vai tatear. E aí ele tem que ser evocado, né? Ele tem que ser emitida para ele poder saber o que é esse objeto. Esse é também de verbal. E aí a gente vai dizer o nome de coisas, pessoas, eventos, e aí a gente vai dar substantivos para que ele nomeie. Então eu vou geralmente indicar umas cartinhas com figuras para a criança poder dizer o nome daquilo. Ela vai tatear. Então eu vou mostrando a figura, o que é isso? E aí ela vai ter que dizer, caminhão, né? Aí, depois de um tempo, a gente vai pedir para ela nomear e dar o adjetivo para ela. O que é? Caminhão vermelho. Ônibus azul. E aí, isso aí a gente vai estar ensinando o tato para ela. O tato também pode ser descrito sentimentos internos, comportamentos privados, que é de dor, alegria. O que você está sentindo? Ai, tô sentindo um desconforto no peito. Eu tô tateando aquilo que eu tô sentindo. Né? Eu tô descrevendo, eu tô falando, eu tô dando nome àquilo que eu tô sentindo. E isso eu tô fazendo do tato. Alguma dúvida do tato? E aí, gente, a gente também pode dar as dicas pro tato. Né? A criança tá falando aqui. Como é o nome disso aqui? Água. Então a gente vai modelar esse tato dela. Ela tá dando o nome errado. Ou ela fala que isso aqui é um microfone. Né? Ela não tá identificando direito o que é. Microfone. Aí você corrige e fala. Controle. Microfone. Controle. Né? Até a partir do momento que ela acerta. Isso, controle. O ecoico, né, como o nome já diz, ele vai ecoar aquilo que a gente fala, tá? Então, são respostas verbais que correspondem ponto a ponto ao antecedente. Então, o antecedente foi a dica que a pessoa deu. Diga água. Aí, às vezes, fala, né? Diga água. Mas aí você dá... Quando você vê que isso acontece, você já fala água. Aí ele vai emitir água. Muito bem. Então, o antecedente foi a pessoa, foi o falante, e o ouvinte. Então, no caso do mando, é o contrário, né? Tem primeiro o SD é quem fala, e depois quem ouve. Nesse caso, a gente fala e a pessoa ouve. Então, são dois ouvintes. O que foi? Não é porque tem um tempo que ele para esse pequeno. Então, são os antecedentes verbais, a imitação verbal, porque ela vai estar ecoando, ela vai estar imitando aquilo que eu estou falando e tem que ser igual. Então, por isso a gente chama de